Bom dia, este é o programa Refrigério e Paz, que vai ao ar todos os domingos, às 6 da manhã, pela TV Ceará. E é produzido pela Ordem dos Pastores do Ceará. Eu quero ler nesta manhã, para trazer uma palavra para você, no primeiro livro das Crônicas, do capítulo número 15, os 3 primeiros versículos. Assim diz a palavra de Deus. E fez Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. E Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. O rei Davi acaba de assumir o trono deixado pelo rei Saul. Ele é aclamado rei pelo seu exército e ele está empolgado em restaurar a casa de Deus. Ele sabe que durante o reinado de Saul, o seu antecessor, a arca tinha sido desprezada. As coisas espirituais no governo de Saul foram relegadas a segundo plano, porque ele era um homem que não possuía a percepção fina das coisas espirituais que Davi tinha. Davi está predisposto a ser aquele homem que vai agradar a Deus, colocando as coisas espirituais em primeiro lugar, restaurando a casa de Deus, tirando as coisas que não prestam, fazendo uma limpeza no santuário. Agora ele está decidido a trazer a arca. A arca está em Kiriat Jearim faz uns 20 anos. Por que ela está lá? Porque ela fora colocada ali pelos filisteus, uma vez tendo sido tomada numa guerra pelos filisteus e colocada no templo do deus pagão Dagon e provocado muitos estragos, os filisteus a devolveram e ela ficou em Kiriat Jearim e fazia muito tempo que estava ali e Davi agora está resolvido trazer a arca. Aqui é a segunda tentativa. Ele diz que ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca e os servirem para sempre. Por que ele diz isso? Porque ele já fez uma primeira tentativa de trazer a arca. Assim que ele assumiu o trono, ele fez uma campanha e disse: tragam a arca, e fizeram um carro novo. E 2 homens, um chamava-se Uzá e o outro Aiô. Esses homens guiavam o carro de bois que traziam a arca. E no meio do trajeto houve um terreno em declive, um terreno desigual, em que o carro declinou, o carro inclinou e Uzá correu para acudir a arca para que ela não caísse, porque ele temia que aquelas alturas a arca caísse e provocasse dificuldades da parte de Deus em relação ao povo. Assim ele segurou a arca, ele pôs as mãos para impedir um desastre. E ele foi fulminado, nós todos sabemos desse episódio, imediatamente. Um raio de Deus caiu sobre ele e ele foi fulminado porque ele tentou tocar na arca, porque ninguém podia tocar na arca. Essa segunda tentativa de Davi é para reparar os erros da primeira. Ele está dizendo agora que ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque ele sabia, mas não teve como levar em conta da primeira vez, sabia que só os levitas eram dedicados, eram consagrados para isso, e eles, da primeira vez, colocaram a arca num carro de bois. A arca devia ser levada pelos levitas no ombro, porque ela tinha varais, 2 varais muito grandes que sobravam pontas muito grandes nas quatro partes em que os
levitas a colocavam no ombro. Assim, com todo aquele erro que ele cometeu, que ele deixou que fizessem para com Deus, ele diz, a Bíblia ficou muito triste com a morte de Uzá e disse, como é que eu vou trazer a arca agora? Porque eu quero ela em Jerusalém para que Deus abençoe a cidade de Davi. Então, ele restaura a partir do ponto de vista da lei, da escritura. Ele vai buscar a legislação, ele sabe que na palavra de Deus está escrito que os levitas deviam levar a arca, e ele tem tanto cuidado que no livro de Samuel está escrito que a cada 6 passos que os sacerdotes e os levitas levavam a arca, eles paravam e sacrificavam bois e ovelhas para Deus. As coisas foram feitas com muito cuidado dessa vez, e eles trouxeram, e no decorrer do capítulo está escrito que Davi reuniu cerca de 800 homens levitas da casa de Arão para fazerem esse trajeto. Veja o cuidado especial que Davi teve para com o trajeto da Arca de Deus, só porque tinha havido aquele incidente, um incidente grave, é claro. Ele agora traz essa multidão de homens, sacrificando a cada 6 passos um animal ou vários, para que o Senhor ficasse aplacada a sua ira, para que não mais morresse ninguém e para que ele fosse tido como homem que estava fazendo a vontade de Deus. O que é que nós estamos aprendendo aqui? É que as coisas santas, elas têm um trato especial que está claro na palavra de Deus. Não se pode lidar com a igreja, com a liturgia, com a pregação da palavra de modo banal, de modo relaxado, de modo irresponsável. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, não é aquilo que nós gostamos. Nós hoje estamos assistindo a um festival de evangélicos fazendo tudo o que gostam à sua maneira, como se Deus se agradasse daquelas coisas que estão nos templos. Por exemplo, as liturgias estão cheias de comandos neurolinguísticos, orações humanistas, apelos para que Deus esteja aqui como se Ele não estivesse, como se nós não fôssemos possuídos pelo Espírito Santo, e um esforço exagerado, incluindo com a tecnologia, de que o Espírito Santo esteja ali por força humana. Deus não faz as suas coisas assim. Deus não trata as coisas dele dessa forma. Pelo contrário, as coisas de Deus são santas, são espontâneas, são livres, mas são muito cuidadosas. Deus quer que nós façamos como Davi. Reparemos os erros. Deus quer que nós olhemos para onde temos errado com respeito ao culto, com respeito à santidade de Deus. E agora Ele quer que nós façamos as coisas corretas. Ele quer que nós, os evangélicos, o sirvamos de uma maneira livre. Ele quer que nós o sirvamos como Ele sendo o único Deus verdadeiro e a sua palavra a verdade absoluta. Nós temos hoje tirado costumes, não da palavra de Deus, nós temos tirado costumes litúrgicos de outras culturas, da cultura brasileira, que não traz um respaldo evangélico nem espiritual que agrada a Deus. Nós sabemos disso. Nós temos tirado de nós mesmos, nós temos deixado uma influência do capitalismo entrar nas liturgias, de modo que quando alguém entoa um cântico hoje, tem uma multidão de gente recebendo um dinheiro lá fora, tem uma produtora, tem uma gravadora, tem uma livraria, tem alguém ganhando dinheiro com a adoração a Deus. Nós precisamos resgatar o púlpito disso, nós precisamos resgatar o canto sagrado, nós precisamos resgatar a questão das liturgias sendo dirigidas pelos pastores e não por ministros de louvor. Não existe ministro de louvor na Bíblia, existem os levitas, mas o canto é responsabilidade pastoral. O pastor é que tem que dizer, porque no canto vai exarar da doutrina
e se a doutrina não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós estamos colocando uma geração a perder. Nós, os crentes, os servos de Deus, os pastores, os líderes, temos muito o que aprender. Nós temos diante de nós um mundo desafiador, um universo tremendamente variado, de muitas opiniões. Como disse já, há muito humanismo nas nossas pregações, nas nossas liturgias, nos nossos púlpitos. Há muitos apelos que na verdade não são para Deus. Há muita tecnologia, há muita forçação de barra em respeito à adoração. Nós precisamos colocar um coração leve diante de Deus, para que a adoração não seja trazida num carro de bois como a arca foi trazida e que não agradou a Deus. Para que a adoração seja conduzida por homens consagrados. A palavra de Deus diz que aqueles homens se consagraram, eram cerca de 800 homens, note bem, e eles se consagraram para poder conduzir a arca. E eles fizeram com o intuito de adorar a Deus, eles não fizeram com o intuito de agradar a si mesmo com seu estilo musical, não. O rei Davi mesmo nomeou músicos para o templo, cada um segundo a sua função adequada. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus procura verdadeiros adoradores. E a nossa caminhada como cristãos tem a ver diretamente com o modo como nós adoramos a Deus. E adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus é viver uma vida para Ele. Se não vivemos uma vida de consagração a Deus, mesmo cantando os melhores e mais rebuscados hinos ou cânticos espirituais, nós não estaremos agradando a Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que o Senhor se preocupa com a adoração do crente, no templo e fora, porque o lugar sagrado é o coração do crente, é o corpo daquele fiel. Eu quero exortar você a fazer hoje uma limpeza naquilo que é mais essencial de adoração no seu coração, a partir de você mesmo, e comece a questionar as formas que você tem vivido e praticado na sua igreja, ou por aí afora, ou nas mídias tidas como evangélicas, que rondam, que assolam a nossa nação. Eu quero fazer um desafio para que você seja uma pessoa, daqui por diante, melhor preparada na adoração. Seja uma pessoa que busque ao Senhor, que tema ao Senhor, que busque os princípios da palavra de Deus, que estão claros e que dizem como Deus quer ser adorado. Esta é a palavra que eu trago para você nesta manhã e espero Deus esteja falando ao seu coração. Deus conceda a você que canta na igreja, que dirige ou que canta mesmo no auditório, Deus conceda a você um coração puro, coração santo, coração agradável a Ele, coração liberto de coisas humanas, de tecnologias, de coisas feitas pelo homem e que faça de você um verdadeiro adorador para que Ele abençoe a sua vida. Deus abençoe ricamente a sua vida, lhe proteja de ideias más, de heresias, de desvios teológicos. Deus conceda à sua vida um tempo de paz, de refrigério, de graça. Deus te abençoe. Amém.